Boa tarde, doutor João Bosco. É mais uma vez uma honra tê-lo aqui conosco, o senhor que representa a Organização da América Latina, né, para combate de pandemias, né, de doenças infecciosas. É um prazer tê-lo aqui conosco novamente. Boa tarde. Boa tarde, Gilson. O prazer é todo meu. É uma satisfação ter você aqui novamente conversando com a gente. É, a gente está vivendo uma pandemia que, de certa forma, ela é única, né? A última pandemia que existiu foi há 100 anos atrás, mas de uma forma diferente, o próprio vírus diferente, a forma de encarar foi diferente. E espero poder responder algumas das suas perguntas, mas eu tenho certeza que não vou poder responder todas, porque ninguém está conseguindo responder nada. Ninguém Ninguém. está indo ao fundo dessa pandemia. Sim. Mas vamos começar então, doutor, porque pelo menos alguma luz aqui o senhor trará para nós, com a nossa conversa. Nós estamos falando agora, nesse momento, de uma segunda onda na Europa. Inclusive, as notícias que vêm de lá são complexas. Eles chegam a falar em índices de contaminação maior do que no pico de março, abril, agora de 2020. Também li uma notícia ontem muito preocupante que na Itália eles tinham assim uma acuidade de cada caso, eles conseguiam fazer o histórico de como aquela pessoa adquiriu e que isso se perdeu nesse momento, que está fora de controle. Eles já não conseguem mais fazer essa sequência. Isso acontece na Espanha, inclusive com uma cepa diferente, preocupante, segundo notícias dos jornais. Acontece lá uma contaminação por um vírus diferente do que foi encontrado até agora, e também com uma quantidade de contaminação muito maior do que o outro, né, que aconteceu no começo do ano. Então, doutor, eu quero passar a palavra para o senhor nos elucidar o que está acontecendo na Europa agora. Muito bem. A segunda onda, em primeiro lugar, a gente deveria falar um pouco sobre o que é uma onda, né? A onda, a gente conhece muito as ondas do mar, a gente conhece as ondas de som, a micro-ondas, todas essas coisas assim. Existem ondas que são oscilações em que uma termina e se inicia a segunda. É mais ou menos isso que está acontecendo na Europa. Não é o que nós estamos vendo nos Estados Unidos e nem no Sim, Brasil. sim, No com Brasil, a certeza. gente ainda não tem uma segunda onda bem definida, mas nos Estados Unidos a gente já está percebendo que é um recrudescimento da epidemia, como se fosse assim uma segunda onda, mas em overlap sobre a primeira, né? Tá. A questão da mutação do vírus que se discute na Europa, ela tem uma verificação biológica, obviamente, né, laboratorial, mas eu não acredito muito que isso seja a principal causa da segunda onda europeia. O que a gente tem percebido é que vamos dividir essa epidemia em duas partes. Tem uma parte que é de responsabilidade dos governos, né? O que o governo está fazendo para combater essa epidemia? Esta parte do governo, ela se refere a hospitalizações e se refere à mortalidade, principalmente à mortalidade hospitalar pela doença. Quer dizer, é a resposta que o governo pode dar em termos de hardware, digamos assim, em termos de pessoal que trabalha na área de saúde, para aquelas pessoas que ficam doentes. Agora, existe uma segunda parte que ela não depende diretamente do governo, mas de uma forma indireta. Por exemplo, quanto maior o grau de instrução da população, melhor é o comportamento da população frente a essa epidemia. Quanto mais ela entende do mecanismo do vírus, do mecanismo de transmissão da doença, melhor ela se comporta. Porém, a gente tem verificado que mesmo as pessoas mais bem instruídas, elas estão contaminadas por um outro tipo de vírus,
que não é exatamente o coronavírus, mas é um vírus que está assim, que surgiu nas redes sociais. As redes sociais, as pessoas dentro... Vou dar um exemplo do Facebook, que é o mais comum deles. No Facebook, você vê que a pessoa, ela se coloca, a imagem dela, muito superior à imagem real dela. Ela tá sempre diferente, às vezes postam a mesma viagem como se fossem viagens diferentes, imagens da mesma viagem como se fosse... Enfim, criam... Atualmente, por exemplo, as pessoas nem mais a foto põem, ela põe um avatar dela própria, que é como ela se enxerga. Agora, nós, de fora, nós sabemos que aquela pessoa está se enganando, ela não está se enxergando. Ou então o avatar não é bem feito, ou então a pessoa se enxerga sempre melhorada. Essa questão, ela faz com que a pessoa ponha acima do grau de instrução, acima até das próprias leis, a vontade dela. Ela tem uma vontade de que as coisas aconteçam do jeito que ela imagina, do jeito que ela quer. Eu estava vendo aí recentemente uma discussão sobre os jogos de beisebol nos Estados Unidos. O jogo de beisebol ele depende muito da figura do juiz. É o juiz que vai dizer se a bola chegou antes na base, né, do jogador chegar na base. Tudo depende do juiz, não tem como, não é como se fosse um gol no futebol, onde a bola entra na rede, ela está lá dentro, não tem discussão, ela entrou. No beisebol, não, depende sempre do juízo de alguma pessoa. Isto nos Estados Unidos está fugindo de controle, porque as pessoas não estão mais aceitando a opinião do juiz, é a vontade, o desejo de ganhar, de ganhar, de ganhar. Coisas que vêm muito provavelmente dessa liberdade da rede social. Né? Na rede social você pode dizer o que quiser, dificilmente você tem alguma coisa contra você, você pode falar o que você quiser. Tem uma linha que é mais ou menos assim, aqueles baby boomers americanos que foram criados de uma forma assim, que foram mimados, que foram criados sem trauma, agora eles estão no comando, né? São pessoas que se ofendem por qualquer coisa. Nós vemos que o próprio atual presidente americano, que não está aceitando a derrota, ele passa essa imagem, né? Você não pode aceitar a derrota não pode ser aceita. Então as pessoas estão assim, elas querem sair de casa, elas querem ir para a balada, elas querem... E não importa mais o que está acontecendo, eu vou, o vírus já foi embora, ele já acabou, eu vou e a gente, eu confesso que imaginei que a segunda onda viria, mas viria uma segunda onda apenas de contaminação e não de agravamento, não de mortes, não de internações de UTI. Não é o que está acontecendo. Isso quer dizer que as pessoas estão voltando para a vida normal sem se importar mais com o vírus, sem usar máscara, se encostando, indo para lugares onde as pessoas se reúnem bastante, bares, restaurantes, balada, boate, shows, né? Tudo isso voltou a acontecer na Europa. Praias lotadas, mas a praia o ambiente é o ar livre. Só que a proximidade não importa muito, as pessoas estão próximas do vírus, ele se aproveita dessa proximidade, né? Sem barreira de proteção, é isso que está acontecendo. Então, eu acredito que a segunda onda, muito mais do que a possibilidade de uma mutação viral, e a gente sabe que o coronavírus, ele é bem estável comparado com outros vírus, com o H1N1, com que é o vírus da chamada gripe suína, né? Sim. Ou então com o vírus da AIDS. O vírus da AIDS é um vírus que sofre muita mutação. Ele sofre tanta mutação que até hoje não foi criada uma vacina, de tanta mutação que ele faz. Já esse vírus não, ele é mais estável. Portanto, todas essas vacinas que estão aí, que nós vamos daqui a pouco já falar sobre elas foram criadas de uma forma mais rápida, justamente por estabilidade viral, né? Se isso pode estar acontecendo, daí já é uma nova etapa, daí já não seria uma segunda onda,
seria uma segunda epidemia, né? Se a gente Sim, tiver uma nova epidemia com um vírus já totalmente mudado, diferenciado, não é uma, você não pode relacionar com a primeira onda, não é uma segunda infecção, é uma outra coisa, um outro vírus, um vírus diferente. muito bem, doutor. Assim por Nossa, o senhor clareou, assim, ou seja, essa segunda onda ela tem muito mais a ver com o comportamento das com pessoas. certeza, com E a certeza. gente observa, porque a gente acompanha pela imprensa internacional, movimentações realmente na Itália, na França, Espanha, Inglaterra, para não quererem usar máscaras, sabe? Tirar as máscaras. E como o senhor falou bem no começo também, doutor, é realmente uma situação inusitada, que a gente não consegue entender o comportamento do próprio vírus e também a insanidade nossa, dos humanos perante isso, que é letal, que é óbvio que é letal. Quantas pessoas mais vão precisar padecer para que as pessoas percebam, né? Ou então os governos vão ter que decretar lockdown, como já estão fazendo na Europa, mais light, mas estão fazendo. Doutor, vamos para a nossa segunda parte aqui, então, que são as vacinas, que no Brasil, nesse momento, as vacinas são o grande assunto. Nós temos aqui, me corrija, por favor, as informações, a princípio, que eu levantei aqui, nós temos 3 vacinas no Brasil oficialmente em andamento de estudos, que é a vacina de Oxford, que é do laboratório AstraZeneca, e que a Fiocruz, aqui no Brasil, é quem está fazendo parte desse consórcio, digamos assim. Aí nós temos também a vacina do laboratório Sinovac, que é chinês, e que é o Butantan. E tanto, vai me corrigindo, para mim e para a sociedade brasileira, tanto o Butantan como a Fiocruz são 2 instituições respeitadas no Brasil, com história e tudo mais. E nós temos a Pfizer, né, do laboratório Pfizer, que é americana. E nós tivemos recentemente aqui um problema muito sério, porque já estava até pensando em começar a vacinar a população de São Paulo, que seja final de dezembro, começo de janeiro, com a Sinovac, né, que é a deles lá de São Paulo, e houve uma morte que não se caracteriza, não está comprovado que tem a ver com essa pesquisa, e o governo brasileiro, a Anvisa, mandou parar. Queria que o senhor falasse sobre essas vacinas e sobre a politização dessas vacinas também, doutor. Com o Tá senhor. certo. Bom, a vacina, as pessoas, assim, a gente vê muito na rede social, a pessoa dizendo, antigamente a vacina da cachumba levou 4 anos para ser desenvolvida e agora eles estão desenvolvendo em meses. Como é que pode? Isso é uma vergonha, não sei o quê. Bem, primeiro porque as vacinas mais antigas, primeiro surgiram as vacinas de vírus mortos. Você pegava o vírus, você fazia com que o vírus fosse totalmente extinguido, né? A parte de transmissão dele, que só sabe fazer isso, ele só sabe se transmitir, né? Uhum. Injetava na pessoa. Então, obviamente, a pessoa jamais iria desenvolver a doença, aquela doença que o vírus morto foi injetado. Por outro lado, o desenvolvimento de anticorpos ele fica restrito. Você tem que ficar dando várias doses seguidas para poder ativar os anticorpos. Aí surgiu a ideia dos vírus vivos atenuados. O que é uma atenuação de vírus? Você pega o vírus num meio de cultura e transporta esse vírus para um segundo meio de cultura. Nesse transporte, ele sofre uma pequena mutação. Aí você aplica esse vírus num animal para ver a capacidade dele produzir doença. Ele provavelmente vai produzir. Aí na segunda, daí você pega desse segundo meio de cultura e passa para um terceiro. Ele vai cada vez perdendo, cada passada dessa ele perde capacidade de produzir doença. Até que chega um momento em que é um equilíbrio. Ele não produz doença, mas em compensação produz anticorpos no indivíduo. Este é o momento do vírus vivo atenuado, de você recolher esse tipo de vírus, você faz ele se reproduzir nesse meio de cultura, e esse é o vírus da vacina, vírus vivos atenuados. Hoje não é isso que se faz mais. Hoje você pega um pedaço de uma proteína, ou então pega uma proteína de um pedaço do vírus, e vê se essa
proteína é capaz de produzir anticorpos. Isso é uma biossíntese, é um laboratório mais sofisticado. Mais sofisticado, tem muito mais equipamento, tem muito mais microscópio, tem muito mais avanço. Então, é óbvio que tem que ser mais rápido, porque senão não haveria necessidade de tudo isso, de todo esse estudo, de toda essa... Então, hoje, com essa biossíntese, você pega pedaços de cromossomo, de RNA, que o vírus ele é um meio cromossomo, né? Ele é o RNA, ele é o mensageiro do genoma, e a partir daí você produz a vacina. Então, a segurança é muito maior, porque um pedaço de vírus jamais irá produzir uma doença. Ele é um pedaço de vírus, ele não vai produzir uma doença. Mas você tem que procurar a eficácia. O que é a eficácia? É a capacidade daquele pedacinho de vírus produzir anticorpos que sejam específicos contra o vírus inteiro, né? E é isso que todos os laboratórios estão fazendo, estão apostando, já fizeram isso no passado, já fizeram para o vírus da Zika, já fizeram para alguns outros vírus, o próprio vírus da gripe comum, da gripe suína, e tem funcionado. Então, não tem que ficar discutindo se está muito rápido, se está muito... Não, já está discutido. As vacinas que nós estamos... na verdade, você falou em 3, eu relacionei 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são as vacinas que já passaram, porque nós, veja só, nós temos convênios entre laboratórios nossos com laboratórios de fora, mas os nossos laboratórios eles não vão produzir a vacina do zero. Eles vão receber insumos de outros laboratórios e vão diluir esses insumos na quantidade certa, envasar e distribuir, né? Então, quais são os laboratórios que têm já pronto para ser usado a vacina, que já poderia começar a aplicar? São, o Coronavac, que agora está parado, nós vamos discutir sobre isso. Tem o BNT da Pfizer, que agora, essa semana, na segunda-feira, eles falaram na eficácia da vacina da Pfizer, que é de 90%. Isso é excelente. Isso quer dizer que de cada 10 pessoas vacinadas, 9 vão produzir anticorpos na quantidade suficiente e necessária para evitar a doença. Tem um laboratório chamado Moderna, em português seria Moderna, que é americano, que também já está nessa fase. Tem a Johnson Johnson, que a gente não pode esquecer, Johnson Johnson todo mundo conhece, né? Tem o AstraZeneca, que é o de Oxford, né, que fez esse convênio com a Fiocruz, e o Sputnik. Tem o Sputnik 5, da Rússia, também, agora, hoje, foi publicada que a eficácia dessa vacina é de 92%. Então, é uma corrida. Todos esses laboratórios estão correndo. Por quê? Porque eles estão utilizando o dinheiro de pré-compra. Então, eles mostram o que está acontecendo, e aí um país fala, não, eu vou comprar, e já manda o dinheiro, e eles já usam esse dinheiro para finalizar tudo isso. Então, agora, nós estamos vendo que tem uma outra fase pela frente. Então, a vacina já existe, já existem vacinas que são eficazes e seguras. O que é segurança? Segurança é a incapacidade de provocar efeitos colaterais, né? Então, dificilmente, assim, na teoria, dificilmente ela vai provocar, porque é um pedaço de vírus que você está pondo ali. O que esse pedaço de vírus poderá fazer tão grave? Pode, na verdade, o que pode? Pode ser que esse pedaço de vírus provoque uma reação de anticorpos tão grave, tão alta, tão violenta, que esses anticorpos podem até misturar alhos com bugalhos e começar a atacar o próprio corpo. É o que normalmente a doença tem feito, né? A doença tem feito isso. A reação inflamatória é que tem causado as doenças, as mortes, os agravamentos. Então, em teoria, poderia ser que o vírus, que esse pedaço de vírus causasse isso, mas é teoricamente difícil disso acontecer. Porém, a gente nunca sabe. Na ciência, nada é 100%. Né? Entendo. Então, agora, o que nós temos que discutir? Nós temos que discutir armazenamento. Quais são as vacinas mais fáceis de armazenar? Nós temos, hoje, aqui no Brasil, uma rede de frios suficiente para armazenar a quantidade de doses que nós precisamos?
essa quantidade de doses é equivalente ao número de pessoas que será vacinado ou deverá ser o dobro? Ou seja, nós vamos ter que tomar 2 doses? Isso você não sabe ainda, porque você só vai saber na hora que todo mundo estiver vacinando. Porque você não pode ficar. Senão você tem que ficar toda hora esperando para ver o que vai acontecer. E se você for esperar muito, tem gente que está morrendo. Então, vale Claro. a pena correr esse risco, né? E o transporte, você consegue transportar essas doses a baixa temperatura para todos os rincões do Brasil? Você consegue mandar a vacina para o Amapá, por exemplo, hoje? Né? Quer dizer, a vacina sai bem, quando chega no Amapá, ela já tá desnaturada, porque o Amapá faz 8 dias que está sem luz, sem energia elétrica. Então, esse tipo de coisa tem que ser levado em consideração. Uma coisa interessante que a gente ouviu falar é que o Sputnik, essa vacina russa, ela vai vir em dois modelos. O modelo líquido, ou seja, o vírus, os pedaços de vírus, né? Eles vão estar diluídos já, que você só vai sugar dali e aplicar na pessoa, e vai vir liofilizada, ou seja, você vai ver dentro do vidrinho vai ter um pozinho ali. Aí você vai ter que jogar um soro fisiológico ali para diluir, para daí aplicar. É uma grande vantagem para o transporte e o armazenamento se ela vier seca, se ela vier dessa forma. Sim. Então, são detalhezinhos, que às vezes é um detalhe pequeno, mas que pode fazer uma diferença muito grande no armazenamento, na distribuição e na aplicação dessas vacinas. Quer dizer, você vai ter também que ter pessoas bem capacitadas. O Doutor, Brasil, pode me falar. permita, desculpe interrompê-lo, a gente ainda vai entrar na politização depois, mas eu preciso interrompê-lo agora, porque assim, o senhor está fazendo uma explanação perfeita e mostrando vários problemas. A vacina descoberta, a eficácia comprovada, aí o senhor está falando de uma logística agora que teria que ser feita aqui no Brasil pelo Ministério da Saúde. Aí eu, como população aqui, como povo brasileiro, fiquei preocupadíssima, porque ainda ontem o presidente da República disse: deixem de ser maricas em relação à pandemia. Então, eu fiquei muito preocupada, porque não é uma coisa simples, é uma logística complicada e que depende de ser eficiente, de ter vontade política de que ela aconteça, de que ela chegue em todos os rincões do país, como o senhor acabou de falar. Então, eu fiquei assustada agora em pensar nessa dificuldade, nessa excelência que será necessário, com o presidente falando que a gente tem que parar de ser maricas. Qual a sua opinião a respeito, doutor? Bom, o presidente nessa área ele é desinformado, né? Ele tem um desejo. É uma coisa interessante. Vamos falar sobre política um pouco, Então, porque o vamos. que a gente percebe é o seguinte: esse presidente ele caiu do céu, né? Ele foi eleito pelo Lula, ou seja, quem não gostava do Lula votou nele. Então, houve essa influência ao contrário. É o meu caso, por exemplo. Mas desde o primeiro dia, a única coisa que ele faz é pensar na reeleição, ou seja, quer dizer que ele vai começar a governar só quando tiver reeleito. O que ele faz por enquanto? Ah, o Exército está pavimentando estrada. Ótimo, deixa o Exército pavimentar as estradas. Ele devia falar sobre isso, ele devia falar sobre as obras, ele devia falar sobre o que ele está fazendo, ele devia falar sobre o que ele pensa. O país vai crescer, vai ficar grande, o que deve. Não, ele fica falando do Dória, ele fica correndo atrás do Witzel, ele fica correndo atrás, destruindo pessoas, destruindo reputações e assim por diante. Eu estou falando tudo isso porque eu estou extremamente indignado com essa atitude da Anvisa em relação à Coronavac. A atitude certa seria o quê? Olha, pessoal, vocês mandaram para nós aqui está incompleto esses dados aqui. Vamos completar isso? Vamos. Então, amanhã, 9 horas, a gente se reúne, vocês me passam os dados completos. Se vocês não conseguirem levantar esses dados, eu estou ameaçando vocês, eu vou acabar interrompendo esse estudo. Isso seria o certo. Ou seja, todos em prol da população. Mas não é isso que eles estão fazendo. Eles ficam discutindo, brigando, interrompendo coisas que são necessárias. Tem pessoas que estão morrendo, são quase 170 mil pessoas morrendo.
por conta desse vírus e fica, porque o Dória. Para com isso. Vamos fazer. Olhe para a população. A pessoa parece que não entende que ela tem um cargo de liderança, parece que é uma pessoa que está ali para se vingar da esquerda, se vingar da corrupção que houve. Tudo bem, bota para trás, passa uma vassoura, mas tem que produzir, tem que fazer coisa para frente. E é isso que a gente não tem visto, né? O presidente fez uma fala, não citou o Amapá. O Amapá está em guerra. A população do Amapá está fazendo barricada, está tocando fogo nas coisas, porque não vê resposta governamental. Não se fala nisso. O Não. Ministério da Saúde, em plena pandemia, com 170... Esse é um Maracanã dos velhos tempos, lotado, que já morreu Sim, do doutor. coronavírus, né? Sim. Tem todas essas famílias dessas pessoas que estão sofrendo, né? E o Ministério da Saúde está sumido. Sumido. Você não ouve falar no Ministério da Saúde? Você ouve falar porque o ministro pegou o coronavírus. Aí vem à tona, né? Então, talvez agora, porque o ministro general seja um expert em logística, talvez ele consiga fazer um bom trabalho nisso que a gente falou, armazenamento, distribuição e aplicação. Se não conseguir fazer isso, então é porque está falido, o sistema faliu, o sistema federal de saúde. Você interrompeu novamente, lembrando, né? O senhor falou uma coisa, uma verdade. Realmente a gente tem acompanhado que ele é um especialista em logística, mas também foi ele quem deu todas as garantias para a Coronavac acontecer, se reuniu lá com o Dória, trabalhando de uma forma científica e não política, e na sequência o presidente da República falou para ele, que nem um menino, vai lá e desdiga. Eu não assino o que você falou. Como assim você concordou com alguma coisa? Então, doutor, assim, né? É claro, o seu pensamento é um pensamento lógico e coerente, mas nós aqui, o povo, ficamos preocupados porque já vimos ele desautorizar esse mesmo ministro. Siga, desculpe a interrupção. É difícil. E interessante porque, se a gente for ver lá nos Estados Unidos, o Trump ele tem uma forma, um comportamento muito parecido com... O Trump é o menino rico, é o Bolsonaro rico. Exato, mimado, ele é o mimado. Mimado que nunca passou por nada. Por O nada. Bolsonaro não, o Bolsonaro ele tem um jeitão mais vingativo, ele teve problema no próprio exército, né? Ele teve que sair para não ser preso, ele teve que sair do exército. Ele não saiu com a patente de capitão, ele saiu como tenente, né? Ele era capitão, mas ele perdeu isso na saída, né? Ele é um tenente do exército e agora parece que ele sente prazer em mandar nos generais, né? Então, até isso é uma personalidade muito difícil, é uma pessoa de personalidade difícil. Tem pessoas que falam, não, mas ele acabou com a corrupção. Ótimo, ótimo, ótimo. Ele acabou com a corrupção. Mas é só isso que você espera de um presidente? E mesmo isso, né, doutor, é questionável também, né, porque a família dele também tem problemas, mas, enfim, não é esse aqui a nossa pauta nesse momento. Doutor, para deixar uma mensagem de otimismo para nós, primeiro, assim, que eu quero agradecer porque o senhor clareou, inclusive para mim, essa questão da vacina, de saber que ela é um pedaço do vírus. Muitas pessoas, né, claro que não a gente aqui, mas tinha toda aquela política dos anti-vacina, porque a vacina ia causar doença. Então, foi tão importante o senhor, que é um especialista, falar aqui para o nosso público de trabalhadores e trabalhadoras e para a sociedade aqui que está nos acompanhando, em relação a que é um pedaço. Isso foi muito bacana, que eu não tinha nem lido, nem visto ninguém falar até agora. Então, assim, é um pedaço inofensivo do vírus, ou seja, a doença ele não vai causar. Ele pode até, se não for eficiente, não curar, não proteger, mas matar não vai. Então, foi muito legal. Outra coisa foi o senhor também nos esclarecer aqui a necessidade de uma grande logística eficiente para a distribuição dessa vacina. Porque as pessoas ficam assim na ansiedade, eu quero a vacina, mas tem que ver que até chegar na gente, né, e para quem vai ser, até porque também lendo uma matéria a respeito semana passada, a gente observa que
Inglaterra, França, até Estados Unidos, eles compram assim 3 vezes o número de vacinas da sua população, e que o Brasil, que está entre os países médios, é um dos que menos tem comprado. Então, isso faz parte dessa política toda. Doutor, deixa uma mensagem para nós aqui, porque o senhor é bom nisso, em deixar mensagens que nos... Bom, a mensagem que eu passo é a seguinte: não existe, porque a gente só vai se livrar do vírus quando a gente adquirir a chamada imunidade de rebanho, quando a maioria das pessoas estiver imune. Não existe nenhuma outra forma de adquirir imunidade de rebanho que não seja através da vacina. A vacina é a única forma de você poder provocar imunidade na população sem provocar doença. A não ser que seja esse peito aberto, maricão, você não é marica, não. Mas isso é você se curvar, é você deixar, é você se imolar, é você entregar a cabeça para o carrasco cortar. É isso que nós queremos? Não. Sistema de saúde existe para isso. Médicos existem para evitar que as pessoas sejam imoladas pela natureza, pelo deixa acontecer, deixa que vá acontecer. Então, todo o sistema de saúde é montado pelo livre-arbítrio que foi dado pela própria divindade para sobreviver mais e mais, né? É o instinto de sobrevivência que foi nos dado. Então, isso faz parte. Agora, imolar, isso não acontece. Então, para você adquirir a imunidade de rebanho, é vacina. E outra coisa, não deixe de usar máscara. Saiu de casa, máscara. Máscara, sempre máscara. Se você não conseguir evitar a contaminação, você vai evitar que a contaminação seja por uma alta carga viral. A máscara vai diminuir muito a quantidade de vírus que vai entrar em você. Se você receber uma pequena quantidade de vírus, é bem possível que você tenha ou uma afecção e não uma infecção, ou seja, você adquire o vírus, desenvolve e não sente nada, ou vai sentir só uma febrezinha, uma dorzinha de garganta e vai ficar por isso mesmo, né? Vai funcionar até como se fosse uma vacina. Mas, em larga escala, a única maneira é vacina. Escola, só depois da vacina. Muito bem. Doutora, eu quero só fazer um comentáriozinho. Numa das nossas entrevistas, que eu acho que essa é a terceira, o senhor comentou que o Vic, lembra que o Vic era bacana passar o Vic assim na narina? E o senhor explicou aí cientificamente o que ele faz, bababá. Doutor, a partir daquele dia, era bem no começo, inverno. Pena que, olha, eu queria até achar ele aqui agora na minha bancada, mas não, é sério, não só eu, como toda a minha família, doutor, sabe? Diariamente, até, olha, seria legal se eu conseguisse achar para mostrar aqui para o senhor agora, mas enfim, não estou vendo ele. Eu uso também, eu uso todo dia. Diariamente. Antes de dormir, de manhã. Antes de dormir, sabe? Não vou fazer uma consulta aqui, mas eu tenho uma sinusite crônica e também tenho... Deixa eu fazer uma breve explicação, porque as pessoas estão escutando, talvez não estejam entendendo essa nossa conversa. Então, por favor. Existe um produto chamado Vic Vaporub, todo mundo conhece, né? Que, na verdade, a marca é Vic. E aí, Vaporub quer dizer Vapor Rub. Quer dizer, é um vapor, rub quer dizer esfregar. Quando você esfrega, ele sai um vapor. É um Vapor Rub, né? Então, você pode esfregar no peito, ou você já pode comprar um bastãozinho, ele já vem esfregado, digamos assim. Ele já tem o vapor ali dentro, você põe no nariz e aspira. E a função, para começar, o Vic, ele foi descoberto, ele foi desenvolvido lá na epidemia de 100 anos atrás. E de lá para cá, ele é daquela época. E de lá para cá, ele vem só... Ele nunca deixou de existir. Todo mundo usa e ele funciona bem. Ele limpa as fossas nasais e ele tem capacidade anti-escorbuto, né? Quer dizer, a mesma capacidade que a vitamina C tem para a gripe, ele também tem. Então, ele cria uma proteção local e ele cria também uma atividade, assim, eu vou dizer assim, ele facilita
a intervenção da imunidade das pessoas. Nessa área Nessa área nasal aqui, sim, respiratória, isso. respiratória. Foi bem isso, assim, nossa, aquilo me marcou. E daí eu fui comentando com outras pessoas, assim, olha, eu entrevistei o epidemiologista, que era naquela fase, ainda foi naquela fase, hoje ainda é aquela fase, a gente não mudou de fase, né, doutor? Mas era no começo, né, onde estávamos ainda mais assustados, e eu passei a diariamente fazer isso, assim, inclusive eu comento, gente, eu não vou pegar Covid. Aliás, até hoje, todos os exames que eu fiz deu negativo, e eu acredito muito a essa sua receitinha. Então, quem está nos ouvindo aqui, gente, Vip Vaporub. Pena que eu não Tá. estou achando o meu aqui, mas eu não fico sem. Doutor, obrigada, como sempre, pelas Eu que suas agradeço. palavras, a forma como o senhor generosamente partilha seu conhecimento aqui, que é muito importante. Os trabalhadores não têm uma facilidade de acesso, de ter uma conversa assim com um especialista. E o senhor nos propicia isso, doutor. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço.